eu sou o Guilherme Dias, vou falar com vocês aqui sobre o nosso programa de ICP, que é o Incentivo de Curto Prazo, até fazendo um paralelo com o que o Babassa acabou de falar. O nosso curto prazo aqui, na verdade, é médio prazo ali na apresentação dele, é o nosso bônus anual, né, das metas anuais. Todo esse programa ele é gerido pela área de gestão e governança aqui do Grupo MC, tá? É uma área que foi criada a partir de 2018. Me apresentando, eu sou o Guilherme Dias, sou coordenador aqui da gestão corporativa. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial e aí mais ou menos uns 13 anos atuando com gestão para resultados, GPD, metodologia PDCA. E o Grupo ANC, como o Babassa apresentou, é um grupo que detém aí talvez a marca mais conhecida, a marca INS, né, de medicamentos, que é distribuída num portfólio bastante vasto aí de tipos de medicamentos diferentes, mas temos também outras marcas de medicamentos, né? Temos uma diretoria de serviços, temos negócios internacionais, temos negócios variados pelo Brasil, não só farmacêutico. E esse programa de incentivo de curto prazo, ele engloba todos esses negócios, né? A gente acaba tratando de metas e métricas bem diversas aí ao longo do ano. A gente fala sobre remédio, a gente fala sobre incorporação imobiliária, então, e energia eólica. Então é bastante variado aqui o nosso portfólio de metas e desdobramento. E eu vou passar para vocês um pouco aqui da nossa experiência aí ao longo dos anos. Então, falando do incentivo de curto prazo, pegando o gancho na apresentação inicial sobre a questão do alinhamento à estratégia da empresa, os resultados da empresa, né, o nosso programa aqui ele parte justamente do planejamento estratégico, a partir dos grandes objetivos da empresa. E o nosso papel como gestão e governança é ajudar a estruturar isso e fazer o desdobramento e efetivamente fazer o cálculo e passar para a parte de remuneração, fazer o pagamento. Então, a gente se sustenta em 3 pilares, né, ao longo do nosso ano. A gente sustenta o primeiro pilar, que é desdobrar e organizar essas metas em toda a companhia, né, fazer a gestão efetiva disso, é uma área dedicada a esse papel. A gente também tem um papel de engajar os colaboradores no alcance dessas metas, né? Não só estabelecer esse contrato e só olhar isso uma vez por ano, ver se atingiu ou não. A gente tem um processo de acompanhamento bem robusto. E a gente também tem um papel de evoluir o sistema e os resultados da empresa, né? Tanto o sistema que eu digo, o sistema de CP como um todo, não só sistemas informatizados, mas toda a nossa metodologia. E também um papel aí fundamental em apoiar as áreas para evoluir o resultado, né, na busca do crescimento da empresa. Então, falando especificamente sobre o desdobramento e organização das metas, né, até o momento que a gente está passando agora, a gente parte de uma timeline que a gente segue todo ano, né, geralmente a gente começa no mês de setembro e vai até o final do ano e passa, na verdade, o ano inteiro fazendo o acompanhamento. Então, em setembro, a gente faz o kickoff do GPD, que é a metodologia que a gente utiliza aqui, né, para o próximo ciclo. Em outubro, a gente faz comitês de contratação de metas, né, em torno de 55 comitês, então a gente senta com cada diretor de área e discute o desdobramento do planejamento estratégico nas metas que eles vão utilizar, e aí faz o desdobramento para os níveis de gestão abaixo. E também fazemos comitês de metas transversais, ou seja, quais metas várias áreas deveriam ter, porque elas estão, o processo ele é transversal, né? Então a gente também faz essa negociação, esse acordo com as áreas. E aí em novembro essas áreas apresentam essas metas no comitê de gestão para validação. Em dezembro, essas mesmas áreas após validação apresentam esses compromissos entre elas, né? Existe um evento que chama Encontro Líderes da empresa. Todos os diretores apresentam o seu fechamento e o seu plano próximo ano, e aí apresentam as metas, e aí esse compromisso é firmado, entre aspas, entre todos ali nessa reunião. Então, todos ficam cientes dos principais desafios de todas as diretorias. Então, é uma forma também de a gente criar o engajamento, o comprometimento, né, que foi comentado, além, obviamente, do incentivo financeiro, mas de todo mundo estar ciente de quais vão ser os desafios de todos que cada um precisa fazer para chegar lá. Em janeiro, a gente faz a finalização da apuração, né, dos resultados do ciclo anterior, que é o caso 22 aqui que a gente está passando, né, e de fevereiro a dezembro, a gente faz o controle e captura dos resultados de 23 das metas que a gente vai negociar. Então, essa timeline aqui para a gente ela é quase um mantra, assim, a gente tem que seguir, e a gente faz
esse processo anualmente, a gente vai melhorando uma coisa ou outra, mas acho que talvez o principal ganho que a gente tenha tido aqui nessa timeline é justamente conseguir formalizar esses comitês de contratação. Não é uma coisa desconectada, cada área manda suas metas, não, a gente tem que sentar, discutir sobre as metas, ver se faz sentido, enfim, fazer toda uma curadoria, uma avaliação da parte de gestão sobre o que está sendo contratado. Então, isso também dá muito mais assertividade no nosso programa e no atingimento de resultados como um todo. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do grupo, né, hoje a gente tem 511 pessoas elegíveis ao ICP, né, vão receber essa remuneração variável, distribuídas em 57 áreas ou negócios. A gente tem 17 regras de pesos diferentes, como o Bavassa citou ali, a gente tem um indicador, cada indicador vale um peso, e dependendo da área, cada área tem uma regra de pesos diferentes ali para completar o score de cada colaborador. E a gente ainda tem um processo aí de renovação de quadro por promoções ou novas admissões, de movimentação em torno de 30%, isso é, às vezes a pessoa não era elegível, passa a ser, então a gente tem aí, entre entradas, saídas e novos e movimentações internas, a gente tem uma renovação aí de 30% dos nomes das pessoas que são elegíveis, então a gente precisa de uma área para fazer toda a gestão disso, garantir que está todo mundo com o seu contrato de metas ali, o seu card de metas coerente e validado. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 3 níveis que são elegíveis ao ICP, ao bônus, né? São os níveis de diretor, gerente e coordenador. Então, distribuindo esses 511 elegíveis, essa é a nossa fotografia hoje da empresa, passando por todos os negócios que eu apresentei para vocês inicialmente. E aí, como que a gente organiza isso? A gente tem que compor aquele quadro de metas, que é o card de metas, que o Barbassa apresentou. Cada área vai ter uma composição diferente, principalmente em relação a pesos, mas a composição é sempre essa, né? Todo mundo vai ter um gatilho, que é o gatilho comum dos colaboradores, que precisa ser atingido por pagamento, né? Essa regra aqui, ela é imprescindível a gente ter. A gente tem uma parcela de metas corporativas, ou seja, resultados corporativos, resultados do grupo NC. Então, vamos colocar, por exemplo, um faturamento líquido do grupo, é uma meta corporativa. Ela vai compor em algum percentual o quadro de todo mundo. O resultado EBITDA é uma outra meta corporativa, também da mesma forma. Quando a gente desce para as áreas, se são áreas de negócio, por exemplo, aí cada uma vai ter nas suas metas de área o faturamento líquido específico da sua unidade de negócio, o seu resultado EBITDA específico da sua unidade de negócio, que é justamente a próxima categoria, que também cada área, dependendo da sua contribuição, vai ter um peso diferente. Aqui eu estou trazendo como exemplo essa regra 15, 65, 20. Então, 15% do bônus desse colaborador vai estar relacionado às metas corporativas, 65% à área onde ele está alocado e 20% às metas individuais onde ele vai atuar, que foram atribuídas a ele. Então, cada área vai ter uma regra diferente. Eu trouxe até aqui um exemplo, para vocês verem, citando até o próprio desdobramento que o Barbassa apresentou. Eu tenho aqui um quadro de diretor de unidade de negócio, onde ele tem aqueles 15% de metas corporativas. O conjunto em branco são as metas da área, que somam 65%. E as individuais, os 20%, são essas outras duas métricas aqui. Quando eu olho para um gerente, que está vinculado à área dele, né, logo abaixo, eu vou ter nas metas em azul e branco as mesmas metas, né? O que eu vou ter de diferente, principalmente, são as regras de peso na parte da área, ou seja, coletivo, que endereça um pouco daquele tema que o Bavassa trouxe por último. O gerente ele não tem tanta responsabilidade sobre o resultado global da área, mas tem um pouco. Ele tem muito mais responsabilidade sobre os resultados individuais dele, que a gente vê a diferença aqui, que quando eu falo sobre o diretor, eu estou falando de lançamentos global da unidade de negócios. Quando eu vou para o gerente, eu estou especificando uma cesta de produtos que ele atua. Então, ele vai ter essa contribuição dele vai ter um peso maior para ele, mas ela está vinculada também ao resultado do faturamento líquido da área e do faturamento líquido do diretor. Então, a gente procura fazer um balanço desses pesos, dos indicadores, para todo mundo ter um grau de participação, mas também receber por aquilo que atua mais efetivamente. Então, esse é o nosso modelo de desdobramento de metas, e a gente vai cascateando os principais indicadores, né, nos desdobramentos seguintes.
E como é que a gente faz esse dobramento nesse momento de contratação de metas, né? A gente desenvolveu a nossa árvore de indicadores, né? Que eu não sei se vai dar para enxergar especificamente o que está escrito nas caixinhas, mas a gente procurou estabelecer uma árvore de KPIs que se conectam no último indicador da empresa, que é o caixa, né? Então a gente consegue entender o impacto de cada indicador, de cada meta que um colaborador pode ter estabelecido para ele, para entender, olha, de que forma eu estou impactando no resultado, faz sentido eu ter esse indicador que está medindo esse KPI está sendo medido da forma correta. Ou eu tenho um processo que mexe um ponteiro X, por exemplo, quando eu falo de turnover. Se eu vou ter uma meta de turnover, ela está impactando o custo fixo, que é custo pessoal, que é custo fixo, que impacta no EBITDA e pode impactar no caixa. Então faz sentido eu colocar uma meta de turnover no gestor, por exemplo. Então a gente faz esse exercício, né, com os gestores para a gente estabelecer os indicadores mais assertivos do processo ou do desafio que ele vai ter no ano seguinte para atingir o resultado da estratégia do grupo. Então, feito todo esse processo de contratação de metas, a gente sai com o card de metas de cada colaborador contratado para o ano seguinte, né, dos nossos 500 e poucos colaboradores aí. A partir do momento que a gente tem esses cards contratados, a gente tem que fazer um engajamento desses colaboradores para manter o tracking dessa meta aí ao longo do ano, para não deixar a coisa solta o ano inteiro para depois ver só no final do ano. Como é que a gente faz isso? A gente tem estabelecido uma agenda de rituais de gestão, onde a gente tem reuniões de vários níveis, né? A N1 ali, a primeira, o conselho de administração, com o presidente do conselho, e os C-levels da empresa, né? E aí a partir da N2, que é da reunião de gerentes, de diretores com gerentes, a gente faz um acompanhamento e isso também desce até o nível N3. E nessas reuniões, eles têm que mostrar, olha, essas são as minhas metas do ano, nesse mês aqui o resultado está sendo atingido ou não está sendo atingido, e aí precisa ser feito todo um trabalho de acompanhamento, de PDCA, de análise e estabelecimento de plano de ação, de contramedida para a recuperação do desvio, para entender se essa meta vai chegar no final do ano, vai ser atingida ou não. E a área de gestão, vocês estão vendo aqui uma chavezinha aqui na N2 e N3, a área de gestão ela acompanha essas reuniões e apoia metodologicamente as análises de planos de ação para que realmente isso seja efetivo e a gente consegue chegar no resultado no final do ano. E aí a gente também, obviamente, dá treinamentos, né, e faz todo um processo de acompanhamento dentro do sistema que as pessoas vão ter as metas cadastradas lá, né, e vão apontar esses resultados mensalmente e a gente faz um acompanhamento junto com eles para ver o que está dentro, o que está fora e se eles estão fazendo as análises, os planos de ação respectivos, né? E aí, como outra forma de incentivo, por conta disso, a gente criou o nosso programa de reconhecimento, né, o Avante NC, em que a gente consegue, através de 40% dos rituais de gestão, que se referem justamente a realizar as reuniões, apontar as metas no sistema e fazer análise de plano de ação, a gente tem uma forma de avaliar esses critérios e dar uma nota, que vale 40%, e os outros 60% é basicamente o atingimento das metas, né, que eles têm contratadas. Então a gente consegue fazer um score numa competição que a gente agrupa por área, então cada área tem a sua lista de KPIs, em que eles têm que apresentar e tem que fazer as análises com contramedidas caso haja desvio. Aí isso dá uma pontuação, a gente ranqueia, e aí tem clusters, né, a gente divide as áreas por clusters, e aí a gente tem um campeão de cada cluster, que no final do ano, naquele encontro de líderes que eu citei, cada campeão recebe o troféu aí das mãos do presidente do conselho, é uma forma de reconhecimento, né, do esforço na atingimento de resultados, além obviamente, do incentivo mesmo do bônus, e que engaja muito a empresa, né, com a metodologia, né, com a busca de resultados. Então, foi uma outra forma que a gente conseguiu implantar aqui para estimular essa gestão de performance, né, não só a pessoa lá contratar uma meta e ver se bateu ou não no final do ano para receber um bônus no final. Então, assim, é outro case de sucesso que a gente tem no grupo. E falando sobre evolução, né, até para passar bem rapidamente esse slide aqui, mas para vocês entenderem que isso é um processo que é longo, né, a gente começou lá em 2017 sem uma equipe dedicada,
Cada área contratava suas metas, não tinha essa gestão, esse momento que a gente se reunia e realmente validava o que valia, o que fazia sentido, que era desdobramento de estratégia, era quase uma carta de intenções, né, as métricas, e se levava em torno de 4 dias de reuniões para fazer o fechamento das apurações anuais. Você imagina como a coisa estava desconectada, despadronizada, a gente tinha muita dificuldade de verificar os resultados, fazer os cálculos e tudo mais, para fazer o pagamento. Em 2018, então, foi criada a área de gestão, foi implementada uma primeira ferramenta de metas, começou-se a implantar esses acompanhamentos, e aí a área foi tomando mais conhecimento, mais base do que estava acontecendo, e a gente conseguiu fazer um fechamento, por exemplo, em 2 dias. Aí, entre 2019, né, a gente começou a fazer mais treinamentos, a gente teve uma diretriz publicada, a gente criou a árvore de indicadores que eu apresentei para vocês, e implantou a governança já de reuniões N1, ou seja, quando a gente subiu mais o nível de reuniões até o presidente do conselho, a cobrança por resultados, a cobrança por seguir metodologia foi mais forte, e isso começou a dar mais resultado também. Em 2020, a gente também implantou gestão à vista dessas métricas, que também, por toda a companhia, hoje tem TVs mostrando o desempenho das metas, principalmente operacionais comerciais. A gente implantou a contratação dos comitês, né, implementou os comitês de contratação de metas. A gente criou o sistema Avante e a gente implementou o nosso novo sistema de metas, que é o que a gente usa hoje, né, e a gente teve bastante ganhos a partir de 2020, principalmente. E aí, em 2021, a gente também começou a evoluir um pouco mais aí na nossa metodologia, mas os principais ganhos aí foram as realizações de reuniões N2, ou seja, todas as áreas hoje fazem reuniões de acompanhamento de resultados. As apurações de resultados mensais estão em torno aí de 90% no prazo, ou seja, a gente está com os resultados realmente apontados em sistema para a gente poder acompanhar. E no final do ano, na verdade, na virada do ano de 21 para 22, a gente conseguiu fazer o fechamento do ICP, que a gente chegou a fazer em 4 dias em 2017, a gente fez uma reunião de 3 horas com os acionistas, porque a gente já tinha tudo muito bem estruturado dentro do sistema, né? Então a gente conseguiu ter um ganho bastante grande aí em produtividade e transparência também para todos os colaboradores. Então, essa foi uma evolução bastante significativa. Falando em resultados, só mostrando rapidamente, de 20 para 21 a gente teve um ganho em atingimento de metas, né? No total, a gente pulou de 82% das metas foram atingidas em 20 para 84% em 21, mas o principal é que as financeiras tiveram um aumento em pontos percentuais maior, de 74% de atingimento, para 79% das metas financeiras foram atingidas em 2021. Então, a gente foi mais assertivo dentro do nosso processo, né, do que a gente realmente precisava acompanhar como meta de resultado. Eu acho que isso foi bastante significativo. E para 2022, nossos principais desafios na inovação é a sistematização, né, a gente conseguir apurar os valores que a gente precisa das metas automaticamente dentro do sistema, né, tentar puxar nossas fontes de dados para dentro do sistema. A gente está hoje com mais ou menos 260 indicadores dentro dessa situação. A gente já está trazendo para dentro do sistema as metas de PPR, que não são incentivos de remuneração variável, são as metas, né, o acordo coletivo que a gente tem aqui. Então, tem um valor fixo e atrelado à remuneração de cada colaborador aqui acordado em sindicato, e aí a gente está trazendo isso para dentro do sistema para que todo mundo possa visualizar isso. Então, isso é bastante importante, essa transparência para todos os colaboradores. E simplicidade, a gente está reduzindo cada vez mais os indicadores que a gente tem hoje acompanhados, crescendo o número de pessoas que têm metas e reduzindo indicadores, aí, quase 400 indicadores a menos. Uma prova também da nossa assertividade, tentar ser mais simples, reduzir métricas que não fazem muito sentido, enfim, e que muitas vezes são planos de ação, não são metas, ou são indicadores muito meios, são indicadores de resultado. Então, a gente consegue ter essa inteligência a partir do acompanhamento dos indicadores dentro do sistema, que consegue entregar para a gente o histórico e tudo mais. Então, é bastante significativa essa redução também para a gente. Então, no fim do dia, por que a gente usa um sistema, né? A gente usa um sistema para ter uma governança de dados e informações padronizada, né? Quando a gente pensa no começo lá que cada área escrevia suas próprias métricas,
às vezes era a mesma KPI que cada área escrevia de um jeito diferente. A gente ficava fazendo um acompanhamento um pouco desconectado. Né? Então a gente traz para dentro de casa, arruma esses indicadores, vê o que é a mesma coisa, o que deveria ser compartilhado, também consegue fazer uma governança em termos de cadastro, então outra parte de cadastro fica com a nossa área dentro do sistema. Né? E a própria questão dos dados que são imputados. Né? Então a gente consegue garantir que a gente vai atrás, qual que é a fonte dos dados, a gente vai lá, se a gente não consegue conectar diretamente na fonte, a gente já garante que vai puxar sempre dali e faz a gente mesmo fica responsável por fazer a conexão com o sistema. Então, é bastante importante isso. A questão de comunicação, o acesso e engajamento, né, é um sistema que tem um workflow de disparos automáticos de pendência, de planos de ação a serem executados, de apontamentos a serem feitos no sistema. O acesso, as pessoas conseguem acessar de qualquer máquina, né? Não está vinculado à rede da empresa, então eles conseguem acessar o conteúdo de casa, às vezes precisarem, para poder acompanhar os seus resultados. Né? E a questão do engajamento, que o sistema tem que ser fácil de usar, as pessoas têm que entender o que tem que fazer ali dentro, né? Então é uma ferramenta que tem que ser tem que ser benéfica para o colaborador, porque tem vários sistemas para acessar durante o dia, né? Então a gente tem que procurar uma ferramenta que a usabilidade seja bastante proveitosa para o colaborador. A questão do cálculo, né, da performance do bônus, porque fazer tudo no Excel é bastante complicado, então o sistema em que você imputa o resultado, aperta um botão de salvar e já calcula o score da pessoa automaticamente, precisa ficar refazendo cálculos em planilhas, para a gente dar uma celeridade gigantesca. Então vocês viram que a gente reduziu de 4 dias para 3 horas para validar um resultado de 511 colaboradores. Então é bastante significativa essa necessidade de cálculo de performance e bônus. Tem uma questão muito forte que é de rastreabilidade da própria informação, né? Se a informação tiver sido alterada ou precisar ser alterada, a gente precisa ter um registro disso para a gente ter certeza de quem que alterou, quando alterou, por que alterou, né? E a própria questão de auditoria, para a gente poder garantir isso, e também ter um sistema em que a gente consiga inserir evidências do que o colaborador está apontando que foi feito, porque a gente está fazendo o pagamento, né? Então a gente tem que pagar efetivamente aquilo que foi realmente entregue. E aí a gente tem todo um processo de levantamento de evidências aqui que as pessoas têm que inserir no sistema, e a gente faz uma verificação se o que ele inseriu no sistema está batendo o que foi lançado o resultado. Então é bastante importante ter uma forma de acompanhar isso. E, obviamente, por último, mas não menos importante, a questão da performance, análise e evolução, tanto da cadeira ou da pessoa, quanto do próprio indicador. Eu consigo, dentro do sistema, conseguir olhar um histórico de como que o indicador se botou ao longo do tempo, ver se o indicador ainda é válido continuar como métrica, ou se já está estabelecido uma performance otimizada para ele, de repente pular para um próximo indicador. E também a gente vê o quanto a gente consegue melhorar o nosso próprio desdobramento. Então, fica muito mais fácil quando a gente tem informação centralizada no sistema. Foi por isso que a gente, desde sempre, está buscando o sistema. Começou buscando o sistema, né, e hoje a gente está com o sistema que vem nos atendendo aí, tanto na parte de remuneração, quanto na parte de performance como um todo. Né? A gente quer que o grupo atue por gestão de resultados, com metodologia, e a gente está evoluindo cada vez mais para que cada área tenha sua ordem de indicadores em que eles acompanham dentro do sistema, e alguns indicadores realmente chave que precisam ser focados em determinado ano, eles seriam elegíveis para remuneração variável. A nossa gestão está caminhando cada vez mais para esse cenário.